Centralismo democrático. É o partido cachaceiro comunista. É o vítimas da fome, que famélicos da terra. Nosso bagulho é fazer a revolução. Pois se martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Você, senhor, senhora, camarada, camarado, camarade, camaradex, companheiro, companheira, companheira, enfim, todos os múltiplos gêneros existentes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast O Centralismo Democrático é Top, demais. E, bom, a ideia aqui é que todo mundo, além de curtir muito o que vai ser discutido aqui, obviamente, sei que vocês vão aproveitar ao máximo, estão ansiosos cada vez mais por um episódio diferente, que vocês mandem para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus camaradas, que centralizem todo tipo de informação, ok? Aqui quem fala com vocês é o Leandro Siqueira, e hoje estou muito contente de receber a nossa camarada Alice. Quem é Alice? Alice, dê um oi para os nossos milhares, dezenas de milhares de ouvintes e se apresente, por favor. Oi Seja lá, bem-vinda. pessoal. Meu nome é Alice Nunes, eu sou professora, atuo em 2 escolas, sou militante da esquerda marxista, colaboro com 2 grupos de intervenção, que é o Educadores pelo Socialismo e Mulheres pelo Socialismo, e estou muito honrada aqui de estar nesse podcast com o camarada Leandro aí, para a gente conversar um pouquinho aí nesse programa. Show. Obrigado, Alice. Obrigado por você ter aceitado participar aqui, tá? Nosso segundo episódio, o primeiro episódio gravado em forma de podcast. Foi uma honra receber você por aqui. A ideia de hoje é a gente discutir a questão da educação, principalmente em tempos de Covid-19, de uma pseudo-quarentena que deveria existir, e como que os professores, nós professores e os alunos estamos nos confrontando com tudo isso. Mas antes de tudo, eu gostaria de trazer algumas notícias, né? A ideia é sempre, antes da gente partir para o assunto principal, trazer algumas notícias absurdas, porque é algo que tem de monte. Eu acho que se nós fôssemos gravar todo dia um podcast, todo dia ia ter uma coisa muito absurda para contar, né? A gente está numa situação bem louca. Não falta, poderia selecionar. Exato. Então, eu trouxe 2 aqui, e aí a primeira, não sei se você acompanhou, o pessoal que está ouvindo, o Bolsonaro, em uma de suas lives maravilhosas, ele sugeriu, olha que interessante, que as pessoas entrem em hospitais para filmar. Olha, que louco, a gente está, acho que na maior pandemia da história moderna, né, a níveis globais, e aí ele está falando pro pessoal pegar o celular e ir lá gravar. Enfim, o que esse cara tem na cabeça? Eu acho que ele deve ter... É para acompanhar, né, se os leitos estão sendo usados. Exato. A gente fica sem palavras para comentar. Eu acho que o comentário que eu faço é por que ele não vai, né? Vai lá ele, pega o celular dele, vai dessa vez sem nada por baixo da camisa, fica a dica aí para quem estiver por lá, e não esquecer de girar. Essa é o principal nota que eu faço. E uma outra notícia que eu achei muito interessante também é que o nosso digníssimo ministro da Educação, aquele ser abjeto que contém no máximo 3 neurônios, ele editou uma medida provisória 979, no qual não ia mais ter eleição de reitor, então ele podia, de reitor das universidades federais. Ele ia, simplesmente por decreto, mudar os reitores. Olha que beleza. Assim, que isonomia, não? Já começa por aí a questão absurda. Só que aí, o mais absurdo ainda é que o Davi Alcolumbre, senador, presidente do Senado, ele vetou a medida provisória e ele diz, prestem atenção, o parlamento permanece vigilante na defesa das instituições no avanço da ciência. O quê? Peraí, eu não estou entendendo direito. Mas enfim, pelo menos eu acho que foi um sopro de noção, né? Espero que
continue com essa vigilância em defesa das instituições. Todo dia tem gente lá na frente com bandeira pedindo o fim das instituições, mas tá tudo ok, tá tudo bem. A gente tá seguindo aí, né? Nessa montanha-russa que é ser brasileiro. Pelo menos é engraçado. Né? Eu gosto de dar risada da desgraça alheia, então tô rindo Da bastante. nossa, no caso, né? Exato. Bom, Alice, vamos ao que interessa, certo? Beleza. A ideia nossa aqui é a gente discutir a nossa atuação profissional. Eu também sou professor, para quem não sabe, tá? Eu dou aula numa instituição privada, numa faculdade, e minha companheira também é professora na rede pública municipal. Então, assim, somos professores e, né, estamos tomando todo dia um pescotapa de todo o conjunto dos administradores públicos do país. A primeira coisa que eu pergunto para você é como que estão sendo as aulas, onde você dá aula, né? Quais são as redes e como que está para os professores e o que você acha dos alunos. Eu brinco com os meus alunos, né? Na verdade, assim, vou explicar mais ou menos o meu trabalho. Como a maioria dos professores, né, estou em duas instituições de ensino, uma na rede municipal e a outra no Centro Paula Souza, né, numa ETEC. E são duas realidades totalmente diferentes. A da escola da rede municipal, ela é de ensino fundamental, da educação básica, né, e na ETEC eu trabalho com o pessoal do ensino médio e ensino técnico. E então são duas trajetórias diferentes, dois materiais e metodologias diferentes, então dá para eu comentar um pouquinho de cada uma, né? Com os alunos da rede municipal, não foi colocado nenhuma possibilidade de ensino no sentido de reuniões online, coisas nesse sentido, porque a realidade aqui dos alunos não comportaria, né? E até porque a gente trabalho com ensino infantil e de 1º a 5º ano. Então, o que está acontecendo é que nós temos o preparo das atividades, né, impressas ou com apoio dos livros didáticos, e a escola se incumbe ali de entregar para os alunos da zona rural, e os alunos da cidade, eles vêm até a escola quinzenalmente para pegar o material, e a gente tem uma sugestão, né, de que os professores montem grupos com as famílias, né, dos alunos, para prestar um apoio aí, né, conforme a organização das atividades. Grupos no WhatsApp? No WhatsApp, isso. Beleza. E daí, nesse sentido aqui, a gente tem percebido, por conta única e exclusiva, né, da equipe de gestão da escola, é uma escola só na cidade, né, um cuidado mais humano com os professores e com a equipe, e assim, pessoalmente, eu percebo um cuidado mais humano, mas, como a gente vê, estamos todos integrados aí num sistema, então temos que seguir, né, as regras que foram colocadas, que é a do que a gente está chamando aí de ensino remoto. Então, as condições de trabalho, elas estão boas, e eu sei que isso, nessa escola, né, eu sei que é um ponto, assim, diferenciado da grande maioria das escolas, né, do estado, na verdade, acho que do Brasil, mas mesmo com todo esse cuidado dessa equipe específica, né, de uma escola pequena, a gente atende em torno de 300 alunos, o trabalho, ele tem sido bastante exaustivo, bastante complexo, porque a gente trabalhar com crianças de uma maneira não presencial, eu não consigo nem nomear o que é, né? Então, a gente tem percebido os professores, alguns professores com muitas dificuldades em manusear as tecnologias, né, que seja um Word ou, né, e-mails, né, que a gente está sendo orientado a mandar com os materiais didáticos, e é o resultado, inclusive, de um sucateamento geral, né, da educação, no sentido das formações continuadas dos professores, né. Então, eu acredito que mesmo num ambiente pequeno e mais intimista, que é no caso dessa escola, fica
escancarado o quanto a educação, né, e os professores, a questão das formações, elas ficam em terceiro, quarto, quinto plano, né? Qualquer coisa que a escola está estruturada de uma maneira tão antiga, como em geral, né? Que quando você joga no colo do professor, da escola, da instituição, algo totalmente diferente, você consegue perceber que o pessoal está completamente, assim, perdido, né? E aí, com relação às crianças, o acesso, a gente tem o retorno das atividades, mas é com toda semana, né, a cada 15 dias, aquela angústia de você não ter, a gente não está conseguindo conceber se está sendo acessado esses conteúdos, o porquê que a gente está fazendo aquilo ali, né? Eu falo que está parecendo todo mundo cego em tiroteio mesmo, porque as famílias estão nervosos, desesperados, a gente no escuro é uma angústia muito grande da gente ter que planejar algo para uma família que a gente não sabe como funciona, a gente não sabe né, quem que vai estar do lado dessa criança para auxiliar. A grande maioria das famílias não pararam de trabalhar, né? Então, mais uma vez a gente consegue perceber com as crianças que esse abismo, né, de oportunidades vai ser cada vez mais aumentado, porque aqueles que vão ter o apoio em casa vão provavelmente conseguir seguir com a aprendizagem, e mais uma vez, né, aqueles que já têm uma certa dificuldade, se não tiverem esse apoio, que a maioria não tem mesmo, vai acabar com essa problemática enorme. E aí, com relação à ETEC, né, que os alunos lá, o governo do estado de São Paulo, ele colocou, diferente da rede estadual, né, ele colocou a aula através de uma plataforma da Microsoft, que é o Teams, e nós estamos cumprindo o nosso horário de aula normalmente. É diferente do centro de mídias, né, que acompanha a atividade do estado, em que o estado oferece as aulas, né, através dos vídeos. No Teams, nós, professores, temos que montar todas as aulas, participar ao vivo, né, na reunião, nas salas com os alunos, e ofertar ali as atividades através de formulários ou tarefas e tal, na própria plataforma. E no último conselho de classe, né, que nós tivemos também online, as reuniões pedagógicas, está tudo online, a gente viu ali que nós tínhamos um acesso, uma quantidade muito grande de alunos que não têm acesso. Então, ali ficou muito mais claro que quando a gente vai falar de ensino remoto, usando tecnologia, aí a gente não está conseguindo acessar mesmo, né? Nós temos em torno de 100 alunos sem acesso, ou porque não tem um celular compatível, ou porque não tem internet. A grande maioria das estatísticas que a gente levantou aqui tem pacote de dados, que aí é tipo um vídeo, 2 vídeos, já uma reunião que participa já acaba com os dados, né? Então, eles estão simplesmente sem acesso. E aí, as propostas são do centro fornecer chip, mas ainda não temos. Daí tem o problema de quem está sem celular, o chip com a internet não vai adiantar. E aí temos casos de alunos na zona rural que não tem nem o acesso ao sinal de telefone, né? E aí, para esses alunos, foi elaborado, então, material escrito. Mas desesperador. Foram os docentes que elaboraram. Nós que né, mais esse também, né? E aí, material não adianta ser, por exemplo, os exercícios ou, né, trabalhos, a gente tem que enviar também o material teórico. E aí entra, né, o problema grande, que esse aluno ele vai contar única e exclusivamente com a sua leitura, sozinho, porque ele também, a gente não pode passar nenhum tipo de vídeo, nenhum material nesse sentido, porque eles também não vão ter acesso. Então, eu acredito que no país, a grande maioria que está trabalhando, né, com ensino remoto por via de tecnologia, eu tenho plena consciência de que acho que a maioria está enfrentando esse tipo de problema. É incrível que, por muito tempo, antes disso acontecer, se falou, né, que, não, hoje o jovem ele está imerso nas tecnologias, e as tecnologias são ferramentas que vão favorecer o processo de ensino-aprendizagem. E, peraí, quem que tem acesso à tecnologia? Exatamente. Parece que todo jovem é aquele jovem do comercial do Enem, né? Exatamente. Que tem um iPhone 20.
Mesmo os alunos que têm, inclusive é outra coisa que nós estamos conversando muito, né, que eu cheguei a comentar que a escola é a mesma, né, de séculos, pautada assim num sistema muito ainda hierárquico, né, de eu sou o professor e eu sei, eu detenho todo o conhecimento, e você é uma tábula rasa que vai ouvir tudo, e os alunos eles estão inseridos nesse sistema, sem autonomia nenhuma. Então, mesmo assim, né, joga o telefone lá e fala, se organiza. A gente trabalha com ensino integral, os alunos têm 18 disciplinas. Eles teriam que ficar no celular ou no notebook, no computador, durante das 7h30 da manhã às 3h30 da tarde, né, com uma hora de almoço e 20 minutos de intervalo. E aí ele na casa dele, né, às vezes com o bicho pegando lá, né, com todas as intercorrências que devem ter, e com essa liberdade, né, entre aspas, de poder, talvez, né, ligar a reunião e fazer outra coisa, e dar conta disso tudo sozinho, né? Dar conta disso tudo sozinho e falar assim, então você... E ainda, porque tem isso, a gente fala dos alunos que não têm acesso, né, que é um problema absurdo, mas também tem essa questão dos alunos que têm, mas tem de que maneira, né? Porque caiu no colo de todo mundo. Eles não perguntaram para eles se eles queriam ter, né, quando eles se matricularam nas escolas. Ninguém perguntou, então você quer ter aula online? Assim como eu também, né? Ninguém me perguntava se você está disposta a dar aula online. E aí aparece aquele discurso que o pessoal aí do neo-empreendedorismo adora, que é bom que vocês saem da zona de conforto. Falei, pro professor tá na zona de conforto já é complicado. Para ele sair, eu falei, ué, não tem nada a ver. E você falou duas palavras que eu tenho uma teoria de que se alguma dessas palavras está envolvida com qualquer manifestação ou prática profissional, tá errado. Que é flexibilização e liberdade. Tudo que é flexibilizado, dá errado. Tudo que você tem a liberdade de... tá errado. Né? Porque o aluno tem a flexibilidade de, durante o dia, estar com o celular, mas aí o celular tem que ficar ligado na tomada, tem que estar carregando o tempo todo. Se acontecer qualquer outra coisa, ele tem que decidir entre alimentar o irmão, ajudar os pais, ou assistir a aula. Enfim. A gente teve vários casos de alunos que foram trabalhar. Olha que coisa. Porque a família, alguém perdeu o trabalho, ou a mãe teve que largar o trabalho porque tem que ficar com a criança, porque a criança não está na escola. Né? Bem que você colocou essa questão dessa quarentena fake que a gente está vivendo, né? É muito isso. As escolas estão fechadas como deveriam estar, né? Lógico, preciso pontuar isso. Mas as pessoas estão trabalhando. Não e tem as crianças, né? Não tem 75% da população que trabalha trabalhando em casa, em quarentena. Não são nem 75%. E aí, se a gente levar em consideração os que trabalham de forma informal, os desempregados que estão buscando emprego, que está todo mundo tentando conseguir o auxílio do governo, que são R$600, que para uma família não dá para quase nada. Então tá todo mundo na rua. Né? Exatamente. E aí a pessoa vai para trabalhar, porque tem que trabalhar, e os filhos, que por muito tempo a gente sabe que a escola serviu como um cercadinho para filho da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não tem onde colocar o filho, coloca na escola. Essa é a função do sistema capitalista. E a escola está fechada, e aí, enfim, é uma bola de neve em que quem está sendo soterrado é a classe trabalhadora. Exatamente. A gente vê, assim, o abismo que existe quando as pessoas, né, parte da sociedade, né, uma minoria está com saudade de viajar e a merenda da escola está fazendo falta para outras famílias, né? Porque, exato. Inclusive, exatamente, a criança, ela comia, ela tinha refeição completa, né, dentro da escola, e simplesmente são mais tantas crianças que estão dentro de casa o dia inteiro, inclusive isso mesmo não é contabilizado, né? Quando a gente fala, né, da questão do trabalho remoto, o professor e o aluno que estão com esse acesso, eles estão tendo custos, né? Ele tem o custo da internet dele, ele tem o custo da máquina, tem o custo da bateria do celular, e os alunos também. E isso também está sendo totalmente ignorado. É exatamente isso que eu ia perguntar para você também, que bom que você puxou essa questão. Porque assim, nem indo para a questão do aluno ainda. Peraí, a gente vai chegar lá. Mas o docente que não tem o celular adequado ou não tem um computador minimamente
adequado, para ele se adequar a isso, primeiro, no primeiro mês ele tem que fazer uma compra que, dependendo de onde ele dá aula, por exemplo, se for um professor categoria O no estado de São Paulo, já vai quase o salário dele todo. Exato. Então ele vai ter que trabalhar um mês inteiro para pagar a ferramenta de trabalho. Meu, onde estamos? Que ponto estamos? Em 1800 na Inglaterra. Porque Exato. é um absurdo. E aí tem tudo isso que você falou. Se eu não tenho internet, eu tenho que aumentar o pacote de dados. Luz, aqui em casa, por exemplo, aumentou muito a luz porque tem eu e a Nayara que a gente tem que montar a aula pelo computador e gravar. E eu tô dando aula remota, assim como você falou na ETEC. Eu monto a aula, eu gravo a aula, eu disponibilizo a aula para os alunos e durante o horário da aula eu tenho que estar disponível nos grupos do WhatsApp, discutindo e tirando dúvida. E para isso eu tive, por exemplo, que comprar um replicador de sinal de Wi-Fi. E aí foi um custo que, sem contar todos os outros, né? Aqui em casa a gente também teve que fazer isso. Tive que comprar microfone, e aí o nosso notebook também não estava bom, meu companheiro tinha que usar, então acabou investindo num outro notebook também. E assim, ninguém pergunta. Na verdade, o que a gente estava questionando há algum tempo, né, de como esse processo que o pessoal chama de uberização do trabalho, né, em que o sistema conseguiu fazer com que a gente sempre criticava, né, que a burguesia possui os meios de produção, e agora a gente está tendo até uma inversão, né? Eles fazem com que a gente contribua, inclusive, com os meios de trabalho, para fornecer a nossa força de trabalho e os meios de trabalho. Então, assim, a uberização veio para os professores aqui, ó, caiu aqui no nosso colo também, porque a gente está tendo que dar conta de todos esses tipos de ferramentas aí de trabalho. Daqui a pouco o pessoal vai comprar a aula, né? Você vai ter a privatização e a uberização docente. O aluno, quero assistir uma aula de português. Uma aula só. Aí vai comprar. Exatamente. O mundo empreendedor tá aí bombando, né? Como gravar aula, como pegar a atenção do seu aluno online, como o seu aluno não dormir na sua aula. Palhaço, né? Com todo respeito aos palhaços, né? Tem ótimos palhaços, mas, enfim, tem que ficar fazendo malabarismo para o aluno prestar atenção no conteúdo que é importante para a própria formação dele. Sendo que a lógica deve ser outra, né? A gente tem que fazer com que o conteúdo faça sentido e não seja engraçado. Exatamente. Mas é isso. Aí, Alice, com todos esses descalabros, com todos esses problemas, nós temos a questão do Enem, né, que ele foi prorrogado devido a muita luta de todas as pessoas que participaram, né, tanto parlamentares, mas também como docentes, estudantes, a classe trabalhadora em si organizada buscou fazer com que, inclusive nós, defendemos que o Enem não seja feito, né? Mas conseguimos dar esse pequeno passo. Mas, cara, quando a gente vê aquela propaganda do Enem, onde o pessoal abrindo o MacBook Air para estudar. Como que são os alunos, como seria, né, os seus alunos tendo acesso à forma como eles estão tendo, competindo, porque o Enem e o vestibular nada mais é do que uma competição, né, com essas pessoas da propaganda. Ali é um exemplo nítido da existência da luta de classes para ter acesso ao ensino que deveria ser para todos, né? Que o Brasil tem possibilidade, deixou de investir, né, durante todo o governo PT, que era possível, e aí, né, a gente vê ali. Inclusive, vale lembrar que o ministro falou que não é para todo mundo, que é uma competição. É um funil. É um funil, nossa senhora, como eu queria colocar um funil na boca dele. Então, Leandro, a gente sabe que o Enem ele foi criado primeiramente como um simples exame nacional, né? E depois ele foi utilizado no governo Lula, né? Foi vinculado principalmente a um programa de distribuição de bolsas. Muitos colocam esse programa como um excelente programa de democratização do ensino superior,
Mas a gente sabe que numa análise crítica, a gente vê que ele foi um programa de direcionamento de dinheiro público para iniciativa privada, né? A gente construiu os grandes monopólios aí da educação privada nesse período, então a gente não pode esquecer, né? E a propaganda desse ano, ela escancarou, exatamente como você colocou, a questão da luta de classes, né? Porque, pensando na realidade aí nos meus alunos, na questão do Estado, eu tenho colegas que trabalham lá, mas eu acho que é mais grave ainda, né? Porque a realidade do aluno da ETEC, da Escola Técnica de São Paulo, já tem um funil lá também, né? O aluno, ele passa por um processo seletivo, então eu odeio esse termo, mas eles falam já tem uma seleção, né? Um aluno selecionado, bem entre aspas aí. Então, mesmo assim, nessa realidade, a gente está vendo que os alunos não estão tendo acesso. A gente tem o discurso dos alunos do terceiro ano que estão, assim, nervosos, desesperados, né? Os que estão conseguindo acessar, porque eles estão sentindo falta mesmo, né, da vivência ali da escola. E aí, vou colocar mais um pontinho aqui, né, antes de entrar bem no Enem, de falar do homeschooling, né, que tinha tanta gente aí defendendo, e acho que a maioria das famílias, inclusive as famílias bolsonaristas, acho que estão aí vendo que não é o momento, né, não funciona mesmo. Mas... Não, imagina a família bolsonarista no homeschooling, né? Então vamos lá, geografia, terra é plana e o norte faz frio. Então, mas é isso que eles querem, na verdade, né? Eles não querem que os filhos preciosos, que os alecrins dourados, tenham contato com os professores. Essa é bem a justificativa mesmo, né? Inclusive, como que é o nome? Nem lembro o nome dela, enfim, nem faço questão de saber. A esposa do Bolsonaro careca, Eduardo, Dudu, falando que tem medo que o filho entre numa universidade, prefere que ele vá fazer intercâmbio e vai empreender. Claro que prefere que ele vai fazer intercâmbio, né? Quem faz intercâmbio é cogitado para ser embaixador dos Estados Unidos. Vai aprender a fazer hambúrguer. Enfim, E assim, então a gente está falando dos alunos que estão com acesso, mas que entendem que não está funcionando, né? E aí você pega toda essa galera que não está tendo acesso, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar essa questão na hora de fazer, ou como a gente fala, como que vai ficar lá no funil, né? Porque o Enem, ele é isso. Então, quando a gente fala assim tudo bem, né? Esse adiamento, ele, na verdade, ele é uma ilusão, né? Porque se a gente pensar assim, tá, tudo bem, então vai adiar, fica para o ano que vem. O que a gente vai ter é um aumento da demanda, né? Então, aquelas pessoas que foram prejudicadas, em comparação com as que já têm toda uma estrutura, né, maravilhosa aí, com a lá propaganda do Enem, vai continuar tendo mais chance do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente acredita que não tem muito como acreditar nesse conto da carochinha aí, de que, então adiou, que bom, que maravilha. Tipo assim, é o menos pior, olhando por esse lado, né, que se é que esses alunos vão conseguir, né, gente, tem isso também, se é que eles vão conseguir resgatar esse prejuízo que eles tiveram, porque a gente não tem previsão de uma volta, entre aspas. A escola que eu trabalho, ela tem alojamento, os alunos moram na escola. Como é que vai ficar nessa volta, né? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar? Vai poder voltar? Então, a gente está vendo aí pelo mundo inteiro, vários países que conseguiram achatar a curva, conseguiram fazer uma quarentena de verdade, flexibilizaram, voltaram, e escolas que ficaram 2 semanas e já estão fechando de novo. E isso que quase nenhum desses tem um presidente que come cocô, né? Nós estamos falando do Brasil. Exato. A nossa quarentena, sei lá, vai durar uns 3 anos, eu acho. Não tenho muita expectativa que vai durar menos que isso. Porque os comércios aí voltando, a gente já está ouvindo de novo, mesmo nessa baderna que os prefeitos aí querendo voltar atrás, porque, né? Não tá funcionando, não tá dando certo. Então, você vai pegar isso, vai falar, como é que eles vão conseguir chegar, né? Repor essa falta. E essa falta que a gente vai olhar e ela começa lá no pré-natal da criança, né? Essa falta dela, ela começa na primeira infância, ela percorre toda a vida. Ela já é absurda, ela já é enorme. E
E aí 2 meses de adiamento, do que a gente está falando, né? Está resolvendo alguma coisa? É. Então, tem esses 2 pontos, né? Você não adiar, você vai ser criminoso ali com quem tá sem aula desde março, que essa é a realidade de muitas pessoas, sem acesso a nada desde março. E aí você vai adiar, você vai acumular um contingente maior de candidatos ali, né, para o ano que vem, e o funil vai ficar mais apertado, porque é basicamente o que é, né, esses processos aí de avaliação e de vestibular e tal. Por isso que a gente concorda que, na verdade, o que a gente deveria estar discutindo é a ampliação de vagas. É essa que deveria ser a nossa discussão. É a ampliação, não é você discutir um processo de seleção de quem é melhor, quem é pior, né? De quem teve mais sorte, quem enfim, tem aí as oportunidades necessárias para conseguir vencer aí um processo seletivo desse sentido. As condições materiais. Exatamente. E que materiais, né? Porque os professores, não é só os alunos que não tem aquele rolê de coisas do comercial. Os professores também estão aí no EAD, ficaram babando. Falou, opa, também aquele não... iPhone 38 lá, eu nunca vi. Né? Tem no Twitter, tava rolando lá os memes com o preço. Eu falei, gente, eu nem sei o que a maioria... Quanto custa o outfit do pessoal, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Bom, o problema da educação brasileira não é um problema, é um projeto. Será que o projeto está dando certo? Darcy Ribeiro já dizia isso, né? E eu acho que está dando super certo. Muito certo mesmo. E a gente vê aí que há anos, né? A gente pegar o estado de São Paulo, o projeto de sucateamento da educação, com relação à falta de valorização dos profissionais da educação, a reforma do ensino médio, né? A gente não pode deixar de falar desse que ficou cozinhando aí nos governos petistas e depois nasceu no ninho do abutre do Temer e possibilitou aí a invasão, né? Nossa, o Temer, cara, eu tinha até esquecido dele. Eu tenho que ouvir falar de BNCC sempre, então é BNCC. Nossa, então eu não tenho como esquecer o Temer, né? Por um lado dá até saudade dele, e falar, nossa, como era mais fácil odiar o Temer, né? Até rimava, né? Não dava tanta gastrite, assim. É. Mas a reforma do ensino médio, a gente vai olhando aí, vai vendo que é realmente um projeto aí que tá dando muito certo e culminando aí nesse abismo aí que a gente tá vendo entre a grande maioria dos filhos aí da classe trabalhadora e o aprofundamento da crise, né? É basicamente a educação hoje, eu sinto que ela está a serviço do capital, totalmente, em todas as suas esferas. Sim. E é lógico, eu acho que é importante a gente apontar a superação do idealismo de que a educação vai mudar o mundo. Uhum. A educação não vai mudar. Mas ela pode contribuir para a luta da emancipação da classe trabalhadora. Então tem muita gente que, eu não sei se por inocência, por ingenuidade, que deposita todas as fichas na educação. Uhum. Só que a gente precisa entender que é necessário que as condições materiais estejam adequadas e que as pessoas, tendo acesso a uma educação verdadeiramente emancipatória, aí a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? Então, é óbvio. Só que de nada adianta uma educação emancipatória, sendo que o aluno volta para casa e não tem o que comer. Onde ele não tem acesso às mínimas condições materiais necessárias. E eu acho que é importante a gente entender, lutar por uma educação verdadeiramente emancipatória, que seja de acesso total para toda a classe trabalhadora, de qualidade, mas que não nos prendamos somente a isso, que a gente consiga avançar, né? A praxis deve ser desenvolvida dessa forma. Então a gente vai lutar por uma educação de qualidade, vai lutar por uma saúde de qualidade, vai lutar por um transporte de qualidade e vai ver que não é possível obter tais condições dentro desse sistema. Exato. E aí a gente, enfim. Eu acho que é isso mesmo o caminho, né? De a gente pensar em educação
gratuita e de qualidade da creche escola pós-graduação para todos, né? E quando a gente fala de um projeto, eu, né, comecei a falar da rede do Estado de São Paulo, né? E a gente comentou aí sobre os professores do Estado das categorias O, né? A gente tem aí as categorias V, que é o pessoal que é o eventual, que nessa crise agora, gente, tá assim escancarado, né? Muitos professores foram dispensados da rede privada de ensino, né? Que a gente sabe da realidade que a maioria, muitos, né, não tem contratos. Tem professor que trabalha sem nenhum tipo de contrato, e aí rodou mesmo, né? Sem contar que agora Foi tem a suspensão de contrato, né? Oi? Agora tem a suspensão de contrato. Isso, suspender, então, também mais um ovo do ovo do abutre lá, né, com a reforma trabalhista, né, a gente está vendo aí várias possibilidades de aumento aí dos problemas relacionados à flexibilização das leis trabalhistas, chegando aqui para a gente agora, né, e os professores sem contrato, os professores dispensados, tanto do Estado e da rede de ensino. E aí, quando a gente pensa nessas categorias, né, no Estado, como eu nunca dei aula no Estado, né, de São Paulo, eu nem sei quantas são. Eu sei que eu já ouvi falar da F, da O, essa V, eu descobri esses tempos. E aí, isso é exatamente uma maneira que o Estado encontrou de fazer o quê, né? De dividir a classe trabalhadora. E Sim. todo momento, quando a gente fala, né, até inclusive quando teve quando foi falado, né, sobre a reforma do ensino médio, o pessoal ficou cozinhando lá se ia ter uma greve geral, se não ia, e a gente fala de greve geral na educação, é um grande problema, porque se não é um problema que ataca exatamente os professores que são efetivos, eles, né, ficam meio no deles. É por conta da categoria O que a gente vai se mobilizar. E a gente sabe que a ferramenta para desmobilizar é você dividir, né? Você divide em várias categorias, as pessoas olham para o delas e muitas vezes acaba perdendo esse poder de articulação. Não só isso, né? De maneira alguma achar que é o professor que está ali na categoria é que ele também está sendo engolido ali, mesmo sendo efetivo, tá ali no Estado, chega, não tem carteira, não tem giz, não tem apagador, não tem papel higiênico no banheiro, então, assim, ele também tá tendo que matar um leão por dia, às vezes não consegue, né? E aí, todo um problema de desmobilização da luta sindical, que a gente teve também durante os últimos anos, acaba que as pessoas, elas estão, muitas vezes, anestesiadas, né? Então, e essa propaganda que a gente tem também há muitos anos, não podemos deixar de citar aqui o Escola Sem Partido, né? E essa mobilização gigantesca para falar que a culpa, né? Que todas as culpas, odeio esse termo, mas que todas as culpas são do professor, né? Estão ali no indivíduo. E aí acaba que ainda coloca nas nossas costas, né? Você, apesar de você colocar o professor como culpado de tudo, você também coloca que é a escola que vai salvar a pátria. Sozinha ali, desmobilizada, despolitizada. O processo de despolitização da educação é um negócio absurdo, né? Eu muitas vezes senti aquele desespero de olhar e falar, não vai vir daqui, gente. Não vai vir daqui, porque você deve ter conhecido aí, ó, os professores bolsominions, né? Eu falo assim, gente... Quem fala que professor é comunista nunca esteve em uma sala dos professores. Não. Tipo assim, outro dia eu brinquei, eu falei assim, gente, esse pessoal tá achando que a gente, né, tem um poder tão grande de doutrinação, né? Eu falei, eu tô querendo achar onde tá. Onde que tá? A gente tá lutando pra fazer a chamada, pra manter a molecada em silêncio pra fazer a chamada. Né? Eu falei, quem dera, né, a gente tivesse esse poder aí, falar assim, você tem que estudar, você tem que ler, e eles falassem, muito bem, professora, vou estudar, vou ler, como se fosse um robozinho, né, não joga aí na gente um poder tanto pro bem quanto pro mal, né. Se fosse assim... Acabar com tudo ou de salvar tudo. Seria tão mais fácil. Então, né, exatamente. Ai, meu Deus. Alice, estamos nos encaminhando para o encerramento, agora a gente vai para o nosso bloco chamado Centralizando. Centralizando. Que bloco é esse? Você que está ouvindo pela primeira vez, eu acho que esse é o nosso primeiro episódio disso, né? Que a gente vai fazer a indicação, a gente vai centralizar algumas informações que acreditamos ser necessárias para
o conjunto dos ouvintes, certo? Então, eu queria indicar duas coisas. Primeiro é o site da esquerda marxista, marxismo.org.br, que é constantemente atualizada com informações, com o nosso jornal Foice e Martelo, e lá você também tem acesso à livraria, a livraria marxista, onde tem livros, né, basicamente relacionados a tanto a filosofia, a sociologia, a pedagogia, voltados para autores e autoras de esquerda. Então, acessem lá, marxismo.org.br, e também, obviamente, né, indicar a Sinistra Máquina de Memes, que é um conglomerado de páginas de administradores de páginas de memes comunistas, onde nós estamos tanto no Instagram quanto no Twitter, e tem muito material legal, tem algumas diferentes vertentes do comunismo, né, de administradores, mas vocês vão curtir bastante. E também não esqueçam de curtir Centralismo Democrático é top demais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Alice, para você. Beleza. Eu vou indicar um livro, né? Vou indicar o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Inclusive, deveria ser leitura obrigatória para todo educador. Mas entendo que às vezes a gente também está, né, na correria, não consegue pegar para ler, e às vezes, né, tem certa dificuldade com a leitura e tal. Então, junto eu queria indicar o YouTube do História Liberta, que ele está fazendo, né, uma leitura de capítulos do Pedagogia do Oprimido com o professor Rodrigo, e ele vai explanando, colocando, o pessoal vai no chat contribuindo, então, assim, uma leitura muito rica, muito legal, né, e queria colocar também, lá na página da Esquerda Marxista, a gente pode encontrar os podcasts lá, né, da esquerda, e a gente tem o episódio 6, que é a crise da educação em tempo de coronavírus, que foi falado pelo André e pela professora Maritânia Camargo, que também são militantes da esquerda marxista, que vão debater também os aprofundamentos da crise, os problemas, né, que a gente está enfrentando aí na educação nesses tempos aí de pandemia. Só indicações maravilhosas. O podcast da esquerda marxista está sensacional. O camarada André está deitando. Quase toda semana tem episódio novo. E eu escuto todos, né? E a História Liberta também, uma página muito boa, camaradas do Instagram. E no YouTube também, já acompanhamos algumas leituras, eu e a minha companheira. São ótimas indicações. Centralizado. Tudo centralizado. Centralizado. Alice, muito obrigado. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha aproveitado, compartilhe com seus amigos e amigas. E é isso, a ideia é a gente tentando fazer episódios pelo menos quinzenalmente, e assim que estiver pronto, a gente vai soltando nas páginas, tanto no Twitter, Facebook e Instagram. Para finalizar, só queria dizer que eu sei que deve estar sendo bem difícil para todo mundo esse período, e que a única forma da gente conseguir superar isso é se organizando enquanto classe para tanto pôr abaixo o governo Bolsonaro e seus asseclas e colocar abaixo aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional e, finalmente, né, colocar por baixo o sistema capitalista. É a nossa única saída. Quando eu digo nossa, da classe trabalhadora que compõe 98% de toda a humanidade. Certo? Acredito que só existe essa saída. E a partir daí a gente vai conseguir deixar para trás a pré-história da humanidade. Muito obrigado, Alice. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Obrigada.